Uma assistente entrou no quarto errado e acabou dormindo na cama de seu chefe milionário. O que ela não imaginava era que ele se apaixonaria perdidamente. Antes de começarmos a história, deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Agora, aproveite a história. Lily nunca imaginou que um dia de trabalho pudesse virar sua vida de cabeça para baixo. Aos 27 anos, ela era a assistente executiva de Henry Ford, não o cara dos carros, mas um milionário da tecnologia com o mesmo nome e uma presença que intimidava qualquer um. Ele era alto, com olhos escuros que pareciam ler pensamentos, e um jeito frio que fazia até o ar-condicionado parecer quente. Lily sabia lidar com ele. Afinal, há 2 anos organizava sua agenda caótica, suportava os pedidos impossíveis e respondia aos e-mails às 3 da manhã sem pestanejar. Mas naquele fim de semana, num resort de luxo à beira-mar, tudo o que ela conhecia sobre Henry ia desmoronar. O dia tinha sido longo. Henry acabara de fechar um contrato milionário com investidores da Callahan Tech, uma empresa que podia mudar o jogo para Ford Enterprises. A tensão do trabalho deu lugar a uma comemoração rara. "Relaxa hoje, Lily", disse ele, a voz firme, mas com um tom que ela quase não reconheceu. Leve, quase humano. Estavam num restaurante chique na praia, o som das ondas misturando-se ao tilintar das taças de vinho caro. Executivos riam alto, o garçom corria para manter os copos cheios, e Lily, pela primeira vez, viu Henry soltar o controle que sempre carregava como uma armadura. "Você já pensou em sorrir mais, Sr. Ford?", brincou ela, girando o vinho na taça, o líquido vermelho brilhando sob as luzes. Ele ergueu uma sobrancelha, o canto da boca subindo num meio sorriso. "E você já pensou em parar de me chamar de Sr. Ford fora do expediente, senhorita Lily?", retrucou, o tom sarcástico, mas com um brilho nos olhos que a fez rir. O vinho fluía fácil, e o que começou como uma taça virou um jogo. Quem aguentava mais, sem perder a compostura. "Você tá bêbado", apontou Henry, o garfo balançando na mão. "E você tá pior", devolveu ela, apontando a faca de manteiga como uma espada de brinquedo. Ele riu, um som rouco e inesperado, antes de se levantar. "Vou pro meu quarto", anunciou, tropeçando leve, mas saindo com dignidade. Lily ficou mais um pouco, o calor do vinho subindo as bochechas, o vento salgado bagunçando o cabelo castanho que ela soltara do coque. "Hora de ir", murmurou para si mesma, a voz enrolada enquanto se levantava. O plano era simples. Achar o quarto, tirar os sapatos, dormir como pedra. Mas o resort, com seus corredores brancos e portas idênticas, virou um labirinto na cabeça dela. "Que número é esse? 304? 403? Resmungou, semicerrando os olhos para as placas que pareciam dançar. Então, viu uma porta entreaberta. "Obrigada, destino", exclamou, tropeçando para dentro, os sapatos voando para os lados, a bolsa caindo num canto qualquer. O colchão era macio como uma nuvem, e ela caiu de cara, rindo sozinha. "Melhor hotel da vida", balbuciou antes de apagar. Enquanto isso, Henry dormia no quarto dele, ou achava que estava sozinho. Acordou com o sol batendo na cara, o calor do dia invadindo pelas cortinas abertas. Algo se mexeu ao lado dele. Primeiro, pensou que era o travesseiro. Depois, sentiu uma respiração. "Meu travesseiro tá vivo", murmurou confuso, até abrir os olhos e ver cabelo castanho espalhado na fronha. "Lily!", exclamou, o coração disparando enquanto se sentava rápido. Lá estava ela, encolhida como um gato, o rosto tranquilo, uma mão agarrando o lençol. Ele esfregou o rosto, tentando lembrar como diabos aquilo acontecera. Mas a noite era um borrão de risadas e vinho. Lily acordou devagar, o corpo pesado, mas o colchão tão gostoso que ela sorriu antes de abrir os olhos. "Melhor cama do mundo", murmurou, se espreguiçando até sentir algo quente e firme sob o braço. Abriu os olhos devagar, e o que viu a fez congelar. Um peito musculoso subindo e descendo com calma, e logo acima, Henry Ford, olhos arregalados, encarando-a como se ela fosse um alienígena. "O que você está fazendo no meu quarto?", gritou ela, pulando da cama tão rápido que caiu de joelhos no chão, os lençóis embolados nos pés. "Seu quarto?", retrucou ele, sentando na cama, a voz rouca de sono e choque. "Lily, esse é o meu quarto", ela piscou, o cérebro girando enquanto olhava ao redor.
Cortinas diferentes, carpete azul em vez de bege, um terno dobrado numa cadeira que gritava Henry Ford. Ai, não! Gemeu, cobrindo o rosto com as mãos, o calor subindo ao pescoço. Eu entrei no quarto errado? Henry cruzou os braços, ainda atônito. Parece que sim. Não foi de propósito, exclamou ela, o pânico subindo. Eu sei, disse ele seco. Se fosse, eu já tinha chamado segurança. Ela ficou muda, o chão parecendo engoli-la enquanto procurava os sapatos com olhos desesperados. Você lembra de alguma coisa? Perguntou ele, o tom curioso, mas firme. Depende do que você quer dizer com alguma coisa, respondeu ela, hesitante, o coração na boca. Ele a encarou como se tentasse montar o quebra-cabeça. Você acordou sorrindo, disse, quase acusador. Eu o quê? Exclamou ela, o rosto pegando fogo. Como alguém que teve o melhor sono da vida, completou ele, e ela quis desaparecer. Isso não quer dizer nada, gritou, já pegando a bolsa. Espero que não, retrucou ele, o tom neutro, mas com um brilho nos olhos que a deixou nervosa. Antes que pudesse fugir, alguém bateu na porta. Sr. Ford? Chamou uma voz feminina. Natalie, a colega de trabalho. Lily congelou, o sangue sumindo do rosto. Esconde! Sussurrou Henry, e ela olhou ao redor em pânico. Onde? Debaixo da cama, vai! Sem pensar, ela mergulhou, o coração batendo tão alto que achou que ia delatar ela mesma. Henry abriu a porta e Natalie entrou, animada. Bom dia! Vim avisar do café da manhã, você tá diferente, disse, desconfiada. É a luz, respondeu ele, impassível. Viu a Lily? Sumiu ontem. Não, mentiu Henry, firme, enquanto Lily, embaixo da cama, prendia a respiração, rezando para sair dali viva. Lily rastejou debaixo da cama, como se sua vida dependesse disso, o carpete arranhando os joelhos, enquanto Natalie tagarelava com Henry na porta. Estranho ela sumir assim, dizia a colega, o tom leve, mas curioso. Talvez tenha dormido cedo, respondeu Henry, a voz tão calma que parecia ensaiada. Lily segurava a respiração, o coração martelando no peito, o sapato perdido roçando os dedos como um lembrete do caos. Tá bem, vejo você no café, disse Natalie, e o clique da porta fechando foi como um tiro de largada. Lily saiu do esconderijo, o cabelo bagunçado caindo no rosto, a dignidade jogada no lixo. Isso foi um pesadelo, gemeu, agarrando os sapatos com mãos trêmulas. Concordo, disse Henry cruzando os braços, os olhos escuros acompanhando cada movimento dela como se ela fosse um experimento interessante. Nunca aconteceu, ninguém vai saber, eu já tô indo, declarou ela, já marchando para a porta, a bolsa balançando no ombro. Mas antes que pudesse escapar, ele chamou. Lily. Ela parou, os ombros tensos, e virou devagar. O quê? Perguntou, o tom afiado de quem só queria sumir. Ele inclinou a cabeça. O tom casual demais para ser verdade. Se for entrar no quarto errado de novo hoje, pelo menos bate na porta. Ela arregalou os olhos, chocada. Você tá brincando com isso? Exclamou e ele deu um meio sorriso. Talvez. Nunca mais bebo perto de você, resmungou ela, saindo rápido antes que ele pudesse rir. O corredor do resort parecia uma pista de obstáculos. Lily corria, os pés descalços batendo no chão frio, os sapatos na mão como prova de um crime que ela queria apagar. Que desastre, murmurava, o rosto quente de vergonha, enquanto tentava lembrar o número do próprio quarto. O plano era simples, trancar a porta, fingir que a noite passada era um sonho ruim e seguir em frente. Mas o universo tinha outros planos. Ao virar o corredor, deu de cara com Natalie, que quase gritou. Lily! Ela congelou, o sorriso falso colado na cara enquanto tentava parecer normal. Uma missão impossível com o cabelo de ninho e a roupa amassada. Onde você estava? Perguntou Natalie, os olhos estreitos de curiosidade. Dormi, respondeu Lily, rápido demais, a voz saindo aguda. Natalie cruzou os braços desconfiada. Dormiu? Tá com cara de quem fugiu de um furacão. Seu cabelo tá um caos, suas roupas... Lily riu, um som nervoso que ecoou no corredor. Noite difícil, sabe como é? Você tava com o Henry, né? Disparou Natalie, e Lily sentiu o chão sumir. O quê? Por que você acha isso? Retrucou, o suor frio escorrendo pelas costas. Fui no quarto dele agora, ele estava estranho, parecia que estava escondendo algo.
explicou Natalie, o tom de detetive amadora. Talvez ele só tenha dormido mal, defendeu Lily, o coração na garganta. Você tá nervosa? Acusou Natalie, apontando um dedo. Não tô nervosa, tô com fome, gritou Lily alto demais, e Natalie recuou, surpresa. Tá, calma. Vamos pro café da manhã então, disse, puxando o braço dela. Lily deixou-se levar, o alívio misturado com o pavor de que a amiga juntasse as peças. No salão, o cheiro de café fresco e croissants quentes enchia o ar, mas ela mal notava, os olhos fugindo de Henry, que conversava com investidores a poucas mesas dali. Ele parecia perfeito, terno impecável, cabelo no lugar, como se não tivesse acordado com ela roncando do lado. Você tá olhando o Henry esquisito, comentou Natalie, e Lily quase engasgou com o café. Não tô olhando. Então por que sua mão tá tremendo? Insistiu Natalie, apontando a xícara que chacoalhava. Lily largou o copo na mesa com um baque. Tô tensa com as reuniões de hoje. Mentiu rezando para que a amiga engolisse. Natalie assentiu, mas o olhar dizia que ela não comprava totalmente. Enquanto comia, Lily tentava se concentrar no pão, no mar lá fora, em qualquer coisa que não fosse o chefe que sabia demais. Mas o dia ainda tinha surpresas. Na sala de conferências, cheia de executivos e papéis, Henry liderava as negociações finais do contrato. Lily sentava na frente anotando tudo, mas cada vez que levantava os olhos encontrava os dele. E, para piorar, ele parecia achar graça. Lily, revisa esses relatórios para mim? Pediu ele, a voz profissional, mas com um brilho nos olhos que a fez apertar a caneta até os dedos doerem. Sim, Sr. Ford, respondeu seca, o rosto queimando enquanto ele dava aquele sorriso mínimo que dizia, eu lembro. Quando a reunião acabou, ela tentou escapar rápido, mas ele chamou. Senhorita Lily, um momento. Natalie lançou um olhar curioso antes de sair sussurrando. Me conta depois. Na sala privativa, Henry fechou a porta, o silêncio pesando como chumbo. Precisamos conversar, disse ele, o tom sério, mas com algo mais que ela não decifrava. Se é sobre hoje cedo, eu já tô fingindo que não aconteceu, disparou ela, os braços cruzados. Ele sorriu, um sorriso lento que a fez engolir em seco. Eu notei. O problema é que eu não esqueci. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela, o estômago dando um nó. Ele se aproximou, os olhos fixos nos dela. Você acha que ignorar vai fazer sumir? Agora que você caiu na minha cama por acidente, imagina o que vão dizer se souberem. Ela ficou tensa. Ninguém pode saber. Então mantenha assim, disse ele, o tom quase uma provocação. Você quer algo de mim? Perguntou ela, desconfiada. Ele a encarou por um segundo longo demais. Cooperação, respondeu simples antes de sair, deixando-a com o coração acelerado e 1000 perguntas. De volta ao quarto, Lily caiu na cama, o rosto enterrado nas mãos. Cooperação? O que ele está tramando? Murmurou, o pavor misturado com uma curiosidade que ela odiava admitir. A noite no quarto errado já era um desastre, mas agora Henry parecia jogar um jogo que ela não entendia. E pior, parte dela queria descobrir o próximo passo. Lily passou o resto da manhã no quarto, encarando o teto como se ele tivesse respostas. O pedido de Henry, cooperação, girava na cabeça dela como uma música que não saía. O que ele queria? Por que não podia simplesmente esquecer a noite passada e seguir em frente? Ela esfregou o rosto, o cabelo castanho caindo nos olhos, e suspirou alto. Era só um erro idiota, murmurou, mas o jeito que ele a olhara na sala privativa, calmo, quase divertido, dizia que, para ele, era mais que isso. O celular vibrou na mesinha e ela pulou, o coração disparando. Uma mensagem de Natalie. Almoço no restaurante em 10 mini. Não me deixa sozinha com os investidores. Lily gemeu, mas levantou, jogando água no rosto para apagar a cara de pânico. No restaurante do resort, o cheiro de ervas e carne grelhada enchia o ar, mas Lily mal sentia o gosto da salada enquanto Natalie falava sem parar. Você viu o Callahan hoje? Ele tá todo animado com o contrato, disse a amiga cortando um tomate com energia. Lily assentiu, distraída, os olhos fugindo para as mesas ao redor. Então, o viu. Henry, a poucos metros, conversando com 2 homens de terno, o copo de água na mão como se fosse um acessório de poder. Ele olhou para ela, rápido, discreto,
e inclinou a cabeça, um gesto que gritava: "Eu sei que você está pensando nisso." Ela desviou o olhar, o garfo tremendo na mão. "Você está estranha", acusou Natalie, estreitando os olhos. "Tô cansada", mentiu Lily, forçando um sorriso que parecia de plástico. "Você e o Henry, hein? Tem algo rolando", insistiu Natalie, e Lily quase engasgou. "Nada disso, só trabalho", respondeu rápido demais, o calor subindo ao pescoço. Natalie deu de ombros, mas o olhar dizia que ela não engolira a história. Antes que pudesse escapar do interrogatório, o telefone do quarto tocou mais tarde, enquanto Lily revisava relatórios na cama. "Oi?", atendeu hesitante. "Vem pro terraço agora", disse Henry, a voz baixa e firme antes de desligar. Ela encarou o aparelho, o estômago dando um nó. "O que ele quer agora?", resmungou, mas calçou os sapatos e foi. O terraço do resort tinha vista para o mar, o sol afundando no horizonte, pintando o céu de vermelho. Henry estava lá encostado no parapeito, o vento bagunçando o cabelo escuro enquanto olhava para as ondas. "Tá escondendo algo de mim, Lily?", perguntou ele sem virar, o tom calmo mas afiado. Ela cruzou os braços, o coração acelerando. "O que você quer dizer com isso?", retrucou, parando a poucos passos dele. Ele virou, os olhos escuros fixos nos dela. "Desde hoje cedo, você me evita como se eu fosse te prender por invasão." Ela riu, nervosa. "Não tô evitando, só quero evitar um escândalo." "Escândalo?", repetiu ele, dando um passo para frente, o espaço entre eles encolhendo. "Os investidores estão curiosos sobre nós." Ela piscou confusa. "Nós? Alguém te viu saindo do meu quarto", disse ele, e o chão pareceu sumir sob os pés dela. "O quê? Quem?", perguntou, o pânico subindo. "Não importa", respondeu ele, cruzando os braços. "O que importa é que agora acham que tem algo entre a gente, e acredite ou não, isso está ajudando o negócio." Ela ficou boquiaberta. "Ajudando? Como assim?" "Os Callahans gostam de estabilidade", explicou ele, o tom prático. "Acham que um casal no comando passa confiança." Lily riu, um som seco e incrédulo. "Isso é ridículo." "Pode ser, mas é fato", retrucou ele, o meio sorriso voltando. "Então, o que você quer que eu faça?", perguntou ela, o peso da situação caindo sobre os ombros. Ele se inclinou, os olhos brilhando com algo que ela não sabia nomear. "Quero que finja ser minha namorada até o fim da viagem." Ela engasgou, o ar sumindo dos pulmões. "O quê?" "Você ouviu?", disse ele tranquilo, como se pedisse um café. "Isso é loucura", exclamou ela, dando um passo para trás. "É negócios", corrigiu ele. "Você quer o contrato assinado, né? Então me ajuda." Ela abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram. Ford Enterprises precisava daquele acordo. Ela sabia o quanto Henry apostara nisso, o quanto ela mesma trabalhara para chegar ali. "Não precisa ser nada exagerado", continuou ele, vendo a hesitação dela. "Jantares sociais, uns sorrisos, depois cada um para o seu lado." Ela encarou o chão, o cérebro girando. "Se eu fizer isso, o contrato fecha e ninguém sabe da manhã?", perguntou hesitante. Ele assentiu. "Exato." "Tá bom", cedeu ela, a voz baixa, o coração gritando que era um erro. "Mas acaba quando voltarmos." Ele sorriu satisfeito. "Perfeito." Lily voltou para o quarto como quem pisa em ovos, o peso da decisão esmagando o peito. Fingir namoro com o chefe? Isso é coisa de filme ruim, murmurou caindo na cama. Mas enquanto encarava o teto, uma pontada de curiosidade cutucou a mente. Como seria fingir com Henry? Antes que pudesse afogar os pensamentos, alguém bateu na porta. "Lily, abre", chamou ele, e ela pulou, o coração na boca de novo. Abriu, e lá estava Henry, impecável, encostado no batente. "Já digeriu o plano?", perguntou, entrando sem esperar convite. "Você age como se fosse fácil", retrucou ela, fechando a porta. "Não é?", disse ele, o olhar afiado. "Somos chefe e assistente, Henry. Não temos nada em comum além de planilhas", exclamou ela, os braços cruzados. Ele ergueu uma sobrancelha. "Então vamos fazer regras. Você tem que parecer à vontade comigo. Sorrisos, gestos sutis, algo natural." "Natural?", riu ela sarcástica. "Eu mal te cumprimento sem parecer robô. Por isso vamos praticar", disse ele sério. "Praticar um namoro falso com você?", perguntou ela incrédula. "Melhor comigo do que falhar na frente dos investidores", respondeu ele, o tom desafiador.
Ela revirou os olhos, mas sabia que ele tinha razão. Tá, mas se der errado, a culpa é sua. Cedeu, e ele sorriu. Combinado. Nosso teste é hoje no coquetel. Lily caiu na cama de novo quando ele saiu, o estômago revirando. Eu vou mesmo fazer isso, sussurrou, o medo e uma faísca de adrenalina brigando dentro dela. O jogo começava, e ela não sabia se estava pronta para o próximo passo. Lily ficou parada na frente do espelho do quarto, o vestido azul escuro abraçando o corpo de um jeito que era elegante mas discreto. Nada de chamar atenção pelo motivo errado. O coquetel daquela noite seria o primeiro teste do plano maluco de Henry, fingir que eram um casal para impressionar os investidores da Callahan Tech. Ela passou as mãos no cabelo castanho, tentando domar os fios rebeldes, e respirou fundo. Você consegue, sussurrou pro reflexo, mas o estômago revirava como se ela fosse entrar num palco sem ensaio. Antes que pudesse mudar de ideia, alguém bateu na porta. Henry estava lá fora, o terno preto impecável, o cabelo penteado para trás como se tivesse saído de uma revista. Pronta? Perguntou a voz calma, mas com aquele brilho nos olhos que a deixava nervosa. Vamos ver, respondeu ela, forçando um sorriso enquanto pegava a bolsa. Ele ofereceu o braço, e ela hesitou por um segundo antes de aceitar, o calor da pele dele atravessando o tecido. Caminharam juntos para o salão do coquetel, o som de risadas e copos tilintando, ficando mais alto a cada passo. Relaxa, murmurou ele, tão baixo que só ela ouviu. Fácil para você dizer, retrucou ela, o tom seco, mas ele só sorriu. O salão era um mar de ternos caros e vestidos brilhantes, as luzes refletindo nas paredes de vidro que davam para o mar. Os investidores estavam lá, espalhados em grupinhos, e Charles Callahan, o chefe da Callahan Tech, avistou os dois logo de cara. Henry, que surpresa boa ver vocês juntos, disse ele, o sorriso largo enquanto se aproximava com uma taça de champanhe na mão. Lily sentiu o coração disparar, mas Henry foi mais rápido, o braço deslizando pela cintura dela, num gesto leve, mas firme. Estamos aproveitando a viagem, respondeu ele, o tom natural, como se aquilo fosse verdade há anos. Então é verdade o que dizem? Vocês estão juntos? Perguntou Charles, os olhos brilhando de curiosidade. Lily prendeu o fôlego, mas Henry assentiu, tranquilo. Sim, estamos. Foi inesperado, mas está sendo ótimo. Ela forçou um sorriso, rezando para parecer convincente. E Charles riu. Isso só reforça nossa confiança no negócio. Parabéns, disse ele, levantando a taça. Lily mal acreditava que estava funcionando. O cara realmente achava que um casal no comando era sinal de sucesso. Vamos pegar algo para beber? Sugeriu Henry, guiando-a pelo salão antes que ela pudesse surtar. Quando estavam fora do alcance dos ouvidos, ela sussurrou. Como você faz isso parecer tão fácil? Não pensa demais, respondeu ele, pegando 2 taças de um garçom que passava. Você não é o que está fingindo gostar do chefe que vive te mandando refazer relatórios, retrucou ela, tomando um gole para acalmar os nervos. Ele se inclinou, o rosto perto demais. Nunca disse que não gosto de você, Lily, murmurou, e ela piscou pega desprevenida. Antes que pudesse responder, outro grupo de investidores se aproximou, e o resto da noite virou um borrão. Conversas sobre ações, risadas forçadas, Henry ao lado dela como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas algo mudou perto do fim. Enquanto falavam com um casal de executivos, Henry deslizou a mão pela dela, os dedos roçando os dela de leve, mas o bastante para fazer o ar sumir dos pulmões dela. Os olhos dele encontraram os dela por um segundo, e não parecia só teatro, ou ele era bom demais nisso. O calor subiu ao rosto dela, e ela desviou o olhar, o coração batendo descontrolado. Tá tudo bem? Perguntou uma das mulheres, e Lily assentiu rápido. Sim, só o calor, mentiu, enquanto Henry segurava um sorriso que dizia que ele sabia exatamente o que causara aquilo. Quando o coquetel acabou, eles caminharam para o jardim do resort, o ar fresco da noite, aliviando o peso nos ombros dela. Acho que enganamos todo mundo, disse ela, os sapatos na mão enquanto pisava na grama úmida. Henry olhou para ela, o sorriso torto voltando. Não foi engano, foi só deixar eles acreditarem no que já estavam pensando. Uma mentira que você está adorando usar, retrucou ela, cruzando os braços. Ele parou, virando para encará-la, o olhar mais intenso que antes.
Não sou o único que tá ganhando com isso. Você gosta de um desafio, Lily. E agora tá num que nunca imaginou. Ela riu nervosa, olhando para as estrelas para fugir daqueles olhos. Não acha que me conhece tão bem assim? Ele deu um passo para perto, o ar ficando pesado. Conheço mais do que você pensa, disse ele, a voz baixa. Ela sentiu o corpo travar. O jeito que ele a encarava mexendo com algo que ela não queria admitir. Tá com medo de se divertir um pouco? Perguntou ele, inclinando a cabeça, e ela abriu a boca para negar, mas as palavras sumiram. Ele olhou para os lábios dela por um instante, depois voltou para os olhos, e ela prendeu o fôlego. Boa noite, Lily, disse ele, o tom mais suave, antes de virar e voltar para o resort, deixando-a sozinha com o coração na mão. De volta ao quarto, ela jogou os sapatos no canto e caiu na cama, o teto girando enquanto tentava entender o que acabara de acontecer. Era só fingimento, murmurou, mas o toque da mão dele, o jeito que ele a olhara, nada disso parecia falso. O celular vibrou, uma mensagem de Natalie. Como foi o coquetel? Viu o Henry te encarando o tempo todo? Lily gemeu, jogando o telefone na cama. Ele tá brincando comigo, sussurrou, mas uma vozinha no fundo da cabeça perguntava, e se não for brincadeira? Ela fechou os olhos, o sono lutando contra os pensamentos, mas a imagem de Henry ficou grudada na mente, prometendo que o jogo só estava começando. Lily acordou com o sol batendo na cara, os raios escapando pelas cortinas mal fechadas do quarto. A noite passada parecia um sonho confuso, o coquetel, os dedos de Henry roçando os dela, aquele olhar que não saía da cabeça. Ela esfregou os olhos tentando apagar a imagem, mas o coração ainda batia rápido só de lembrar. Era só fingimento, murmurou, sentando na cama, o cabelo castanho caindo emaranhado nos ombros. Mas enquanto calçava os chinelos, uma dúvida cutucava. E se não fosse? O celular vibrou na mesa de cabeceira, uma mensagem de Henry. Reunião às 9h, não se atrasa. Ela suspirou, o tom seco dele trazendo a realidade de volta. Na sala de conferências, o ar cheirava a café forte e papéis novos. Os investidores da Callahan Tech enchiam o espaço, as vozes misturando-se num zumbido sério. Lily sentou na frente, o bloco de notas na mão, tentando se concentrar nas negociações finais do contrato. Henry estava ao lado, o ombro roçando o dela de vez em quando, o que fazia o lápis tremer nos dedos dela. Ele falava com aquela autoridade de sempre, números, prazos, lucros, mas cada olhar que lançava para ela parecia carregar um peso extra. Você tá bem? Sussurrou ele durante uma pausa, o tom baixo demais para os outros ouvirem. Tô ótima, mentiu ela, o rosto quente enquanto rabiscava o bloco. O intervalo veio como um alívio, mas durou pouco. Charles Callahan se aproximou, o sorriso largo de quem já contava o dinheiro do acordo. Admiro como vocês equilibram trabalho e namoro, disse ele, tomando um gole de café. Lily forçou um sorriso, o estômago revirando. É um desafio, mas a gente dá um jeito, respondeu, as palavras saindo automáticas. Henry assentiu, calmo como sempre. Trabalhar com a Lily enquanto temos algo pessoal é interessante, disse ele, e ela sentiu o rosto pegar fogo com o jeito que ele falou, interessante. Charles riu. Química de verdade faz tudo fluir, né? Lily deu uma risada nervosa, mas então sentiu a mão de Henry nas costas dela, leve, sutil, mas o bastante para fazer o coração disparar. Que foi isso? Sussurrou ela, quando Charlie se afastou, virando para ele com os olhos estreitos. O quê? Perguntou ele fingindo inocência, mas o brilho nos olhos o entregava. Você tá exagerando, acusou ela, cruzando os braços. Não acho, retrucou ele, o sorriso mínimo voltando. Isso é só negócios, Henry. Não sou seu brinquedo, disparou ela, a voz baixa, mas firme. Ele se inclinou, o rosto perto demais. Então para de agir como se eu te afetasse, murmurou, e ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Antes que pudesse responder, ele voltou para a reunião deixando-a ali, o coração batendo como tambor. Lily decidiu revidar. No almoço informal no terraço do resort, com o sol quente e o mar brilhando ao fundo, Charles insistiu que ela e Henry sentassem à mesa dele. Vocês são um casal impressionante, comentou ele, servindo-se de peixe grelhado. É tudo equilíbrio e respeito, disse ela,
sorrindo para Henry antes de deixar a perna roçar a dele de leve sob a mesa. Ele parou, a faca hesitando no prato, e ela segurou o riso, satisfeita por pegá-lo desprevenido. Ele não recuou. Pelo contrário, os olhos escuros encontraram os dela com um brilho que dizia: dois podem jogar esse jogo. Como é namorar um dos caras mais cobiçados do ramo? Perguntou Charles, curioso, e Lily viu a chance. O Henry pode parecer durão no trabalho, mas quando relaxa é super atencioso, respondeu ela, deslizando a mão pelo braço dele, os dedos traçando o terno devagar. Ele ficou rígido por um segundo, os olhos piscando com algo que não era só surpresa. Era como se ela tivesse acendido um fósforo. Ela me mantém na linha, disse ele, a voz firme, mas Lily viu o jeito que ele engoliu em seco e isso a fez sorrir. Mais tarde, enquanto os outros subiam para o quarto, Lily foi para a piscina do resort, o sol aquecendo a pele enquanto ela se esticava numa espreguiçadeira com um livro. Queria paz, distância daquele vai e vem com Henry, mas não durou muito. Uma sombra cobriu o sol e ela olhou para cima. Lá estava ele, terno e óculos escuros, um sorriso leve nos lábios. Fugindo? Perguntou ele, cruzando os braços. Relaxando, corrigiu ela, fechando o livro. É permitido ou faz parte do seu plano de me manter no limite? Ele riu, um som baixo que ela raramente ouvia, e sentou na espreguiçadeira ao lado, afrouxando a gravata. Parece que você finalmente pegou as regras do jogo. Você não gosta quando alguém joga melhor que você, retrucou ela, o tom desafiador. Ele tirou os óculos, os olhos escuros fixos nos dela. Fiquei surpreso, sim. Surpreso que você tá gostando tanto quanto eu. Ela abriu a boca para negar, mas as palavras sumiram, porque no fundo ele tinha razão. O jogo era caótico, mas tinha algo elétrico, algo que fazia o sangue correr mais rápido. Antes que pudesse responder, Natalie apareceu correndo. Lily, o jantar mudou de horário. Temos que nos arrumar já, exclamou, puxando-a da cadeira. A gente continua depois, disse ela para Henry, que só colocou os óculos de volta e murmurou. Mal posso esperar. De volta ao quarto, Lily jogou o livro na cama, o coração ainda acelerado. Isso tá indo longe demais, sussurrou, mas enquanto escolhia um vestido preto para o jantar, uma parte dela vibrava com a adrenalina. O plano era fingir, mas os limites entre o falso e o real estavam ficando embaçados, e ela não sabia se queria parar para pensar nisso. Lily girava na frente do espelho, o vestido preto caindo justo no corpo, simples mas chique, com um toque que dizia profissional com charme. O jantar daquela noite era mais uma etapa do plano, impressionar os Callahans, garantir o contrato, mas depois do dia na piscina, ela sentia o chão tremendo sob os pés. O jeito que Henry a olhara, o tom dele dizendo mal posso esperar, ficava ecoando na cabeça. É só um jogo, murmurou passando batom vermelho para dar coragem, mas o coração batia como se soubesse de algo que ela negava. No salão de jantar do resort, os lustres brilhavam como estrelas, o ar cheirando a especiarias e vinho caro. Os investidores conversavam animados e Lily avistou Henry logo de cara, terno preto sob medida, o cabelo penteado com aquele ar de quem manda no mundo. Quando os olhos dele encontraram os dela, algo mudou no rosto dele. Não era só o chefe frio, tinha um calor que a fez engolir em seco. Você tá incrível, disse ele, casual demais, enquanto se aproximava. Obrigada, respondeu ela, surpresa com o elogio, o estômago dando um salto. Ele ofereceu o braço e ela aceitou, o toque dele quente contra a pele dela. Os Callahans já estavam na mesa principal, e Charles levantou a taça assim que os viu. O casal do momento, exclamou rindo, e Lily forçou um sorriso sentando ao lado de Henry. A noite rolou tranquila no começo. Conversas sobre o contrato, risadas educadas, mas Henry parecia mais presente que nunca. Ele escorregava a mão perto da dela na mesa, um roçar tão leve que podia ser acidente. Mas ela sabia que não era. Cada toque mandava um choque pelo corpo dela, e ela tentava focar no prato, nas palavras de Charles, em qualquer coisa que não fosse o calor subindo ao rosto. Depois de um brinde, Henry se inclinou para sussurrar no ouvido dela. Você tá indo muito bem. A voz dele era baixa, suave, e tinha algo que não era só elogio, era quase íntimo. Ela virou o rosto devagar, os lábios a centímetros dos dele, o coração disparado. Você também, murmurou,
os olhos travando nos dele por um segundo longo demais. Parecia que o ar ia pegar fogo, mas Charles interrompeu, batendo palmas. O contrato tá garantido para amanhã. Vocês dois são uma dupla imbatível, disse. E Lily recuou, o feitiço quebrado, o rosto quente enquanto tentava se recompor. Quando o jantar acabou, ela precisava de ar. Escapou para o terraço do resort, o vento do mar bagunçando o cabelo enquanto ela encostava no parapeito. As ondas escuras brilhando sob a lua. Fugindo da festa? Perguntou uma voz atrás dela, e ela nem precisou virar para saber que era Henry. Só precisava respirar, respondeu cruzando os braços enquanto ele parava ao lado, os ombros quase se tocando. Você tá quieta, disse ele, o tom mais sério que o usual. A gente tá levando isso longe demais? Perguntou ela olhando para ele, o peso da dúvida escorrendo na voz. Você quer dizer o plano ou outra coisa? Retrucou ele, os olhos escuros sondando os dela. Ela hesitou, o vento frio não ajudando a acalmar o calor no peito. O contrato fecha amanhã, né? Depois volta tudo ao normal, disse ela, mais para se convencer do que para ele. Ele ficou quieto por um instante, encarando o mar antes de falar. Se você quiser. Ela mordeu o lábio, um vazio estranho apertando o peito. Era esse o plano, murmurou, mas as palavras soaram frágeis. E você quer que acabe? Perguntou ele, virando para encará-la, o rosto mais perto agora. Eu... não sei, admitiu ela, a voz falhando enquanto olhava para o chão. Ele deu um passo, o espaço entre eles sumindo. Se for honesto, Lily, eu não esqueci nada disso, disse ele baixo, e ela levantou os olhos, o ar preso nos pulmões. Nem que era só um jogo? Perguntou ela, quase um sussurro. Ele segurou o olhar dela firme, nem que em algum momento parou de ser só um jogo. Ela sentiu o mundo girar, as palavras dele acertando como um soco. Antes que pudesse responder, ele levantou a mão, os dedos roçando o rosto dela, leves mas firmes. Se você disser que isso não significa nada, eu deixo pra lá. Ela engoliu em seco, o toque dele queimando na pele. Podia mentir, podia dizer que era só teatro e seguir em frente. Mas ela estava cansada de mentir, para ele, para si mesma. Não posso dizer isso, confessou, a voz tremendo, e o sorriso que abriu no rosto dele foi como luz no escuro. Então temos um problema, disse ele, se inclinando mais perto, o nariz quase tocando o dela. Qual? Perguntou ela, o coração na boca. Não quero fingir que isso não aconteceu, respondeu ele, e antes que ela pudesse pensar, ele a beijou. O beijo foi firme, quente, como se ele tivesse guardado aquilo por dias. Lily deveria ter recuado, mas em vez disso se perdeu, as mãos agarrando a camisa dele, puxando-o para mais perto. O vento soprava ao redor, mas ela só sentia o calor dele, o gosto de vinho nos lábios dele, a certeza de que aquilo era real. Quando se afastaram, ofegantes, ela recuou um passo, os olhos arregalados. Isso não devia estar acontecendo, murmurou, o cérebro gritando para correr enquanto o coração pedia para ficar. Ele abriu um sorriso leve, vulnerável. Mas aconteceu. Ela balançou a cabeça, o pânico subindo. Preciso pensar, disse, virando rápido e correndo para o quarto, os saltos ecoando no chão. Trancou a porta, caiu na cama, o rosto enterrado nas mãos. O que eu fiz? Sussurrou, o gosto do beijo dele ainda na boca, o toque dele queimando na pele. O plano era fingir, mas agora o jogo tinha virado verdade, e ela não sabia se estava pronta para o que vinha depois. Lily passou a noite rolando na cama, o travesseiro abafando os pensamentos que não paravam de girar. O beijo de Henry no terraço, quente, firme, real, ficava voltando como um filme que ela não conseguia pausar. Era para ser só um jogo, murmurou, encarando o teto escuro, as cortinas balançando com a brisa que entrava pela janela entreaberta. Mas agora o plano tinha desmoronado e ela sentia o chão sumir. O celular vibrou na mesinha e ela hesitou antes de pegar. Uma mensagem dele. Café às 8 com os Callahans. Te vejo lá. Sem menção ao beijo, sem nada além do tom seco de chefe. Ela jogou o telefone na cama, o coração apertado. Ele tá fingindo que nada aconteceu, sussurrou confusa. De manhã ela se arrumou quase no automático, calça social, blusa branca, cabelo preso num coque rápido. Queria parecer normal, mas o espelho devolvia uma Lily de olheiras fundas e olhos inquietos. No lobby do resort,
Henry já estava lá, encostado numa poltrona, o terno cinza impecável enquanto mexia no celular. Ele levantou os olhos quando ela chegou, e por um segundo ela achou que ia ver algo. Culpa, desejo, qualquer coisa. Mas ele só sorriu, sutil como se fossem só chefe e assistente. Pronta? Perguntou a voz calma. Sim, respondeu ela seca, aceitando o braço dele com um nó no estômago. O café com os Callahans foi tranquilo demais. Charles e a esposa riam, felizes com o contrato que seria assinado em poucas horas, e Henry jogava o papel de sempre, confiante, esperto, intocável. Vocês dois são inspiradores, disse a esposa de Charles, sorrindo para Lily. Trabalhar juntos e ainda ter essa harmonia. Lily forçou um sorriso, o café amargo na língua. Obrigada, murmurou, enquanto Henry assentia ao lado. A Lily é especial, disse ele, o tom casual, mas ela sentiu o peso daquelas palavras, o jeito que ele a olhou por um canto de olho. Era fingimento ou verdade? Ela não sabia mais. Depois do café, a reunião final rolou rápido. Henry liderou com aquela precisão de sempre, e Lily ficou ao lado anotando tudo, o coração batendo fora do ritmo cada vez que os dedos dele roçavam os papéis perto dela. Quando Charles assinou o contrato, o salão explodiu em aplausos. Foi um prazer, Henry. E você, Lily, foi essencial nisso, disse ele levantando a taça. Ela sorriu aliviada, mas o vazio no peito não ia embora. O plano tinha dado certo. O contrato estava fechado, o teatro cumprira o papel. Então por que ela se sentia tão perdida? Mais tarde, enquanto os outros comemoravam no bar do resort, Lily escapou para a praia. O sol estava baixo, o céu laranja refletindo na água, e ela tirou os sapatos, a areia fria entre os dedos. Precisava pensar, respirar, entender o que estava acontecendo dentro dela. Mas passos na areia a fizeram virar. Henry, as mãos nos bolsos, o cabelo bagunçado pelo vento. Fugindo de novo? Perguntou ele parando ao lado. Só precisava de 1 minuto, respondeu ela, o tom cansado enquanto encarava o mar. O que vem depois disso? Perguntou ela sem olhar para ele. Ele ficou quieto por um segundo, o som das ondas preenchendo o silêncio. Você volta para sua vida, eu para minha, disse ele, a voz firme. Ela riu, um som seco. Simples assim? Era o plano, respondeu ele, mas havia algo hesitante no tom. Ela virou para ele, os olhos queimando com uma pergunta que não segurou. Você vai esquecer tudo isso? Ele franziu a testa, como se tentasse entender o que ela queria dizer. Você quer que eu esqueça? Retrucou, e ela apertou os lábios, o peito apertado. Não sei, admitiu, a voz baixa. Henry deu um passo para perto, o olhar mais intenso que nunca. Seja honesta, Lily. Eu não esqueci nada. Nem a noite que você caiu na minha cama, nem o jeito que você me desafia, nem ontem. Ela prendeu o fôlego, as palavras dele acertando como flechas. Nem que era só um jogo, né? Se perguntou ela, quase sussurrando. Ele a encarou, firme. Nem que parou de ser um jogo. Ela sentiu o ar sumir, o peso da verdade caindo sobre ela. Ele levantou a mão, segurando o rosto dela com cuidado. Se você disser que isso não significa nada, eu deixo pra lá. Ela engoliu em seco, o toque dele quente contra a pele fria. Não consigo dizer isso, confessou, os olhos marejados, e o sorriso dele foi pequeno, mas real. Então não é só comigo, disse ele, e antes que ela pudesse responder, ele a beijou de novo. Mais lento, mais profundo, como se quisesse provar cada palavra. Ela agarrou a camisa dele, o corpo cedendo, enquanto o mundo ao redor sumia. Quando se afastaram, ela recuou, ofegante. Isso é loucura, murmurou, o pânico subindo. Talvez, disse ele, a voz rouca, mas é nossa. Preciso de tempo, disse ela, virando rápido e correndo pela areia, o coração disparado. No quarto, ela trancou a porta e caiu na cama, o rosto enterrado no travesseiro. O que eu tô fazendo? Sussurrou, o gosto do beijo dele ainda na boca. O jantar de despedida veio depois, e ela se sentou o mais longe possível dele, focando em Natalie e nos colegas. Mas cada vez que olhava, via Henry observando, discreto, paciente, esperando. Quando a noite acabou, ela subiu para o quarto, exausta, mas um toque leve na porta a fez pular. Lily, abre, chamou ele, e ela abriu, o coração na garganta. Ele estava lá, sem paletó,
as mangas da camisa dobradas, o olhar desarmando ela. Você não pode correr para sempre, disse ele, encostado no batente. Não tô correndo, mentiu ela, a voz falhando. Tá sim, retrucou ele, entrando sem convite. Você sente o mesmo que eu e tá com medo. Ela desviou o olhar, as palavras dele cortando fundo. É complicado, Henry. Você é meu chefe. Pode funcionar, disse ele firme. Dá uma chance para mim, só uma. Ela fechou os olhos, o coração gritando sim enquanto a cabeça dizia não. Uma chance, cedeu ela, e o sorriso dele a fez saber que estava perdida. Lily acordou com um peso diferente no peito. Não era medo, mas algo quente, quase vivo. As palavras da noite passada ecoavam na cabeça. Uma chance. Ela dera isso a Henry, e agora o que vinha depois era um salto no escuro. Sentada na cama, o cabelo castanho caindo nos olhos, ela encarou o celular. Uma mensagem dele. Lobby em 30 minutos. Brunch com os Callahans. O tom seco de chefe estava de volta, mas ela sabia que havia mais ali, escondido nas entrelinhas. Certo, murmurou, levantando com o coração batendo rápido, a mistura de nervosismo e expectativa dançando no estômago. No lobby, Henry estava impecável, terno cinza, postura de quem nunca duvidava de nada, mas quando os olhos dele encontraram os dela, o sorriso foi pequeno, real, e fez o chão tremer sob os pés dela. Dormiu bem? Perguntou ele casual, enquanto caminhavam para o restaurante. Mais ou menos, respondeu ela sincera, o olhar fugindo para o chão. Pensando nisso tudo? Perguntou ele, a voz baixa, e ela assentiu, sem coragem de mentir. Ele não disse mais nada, só ficou ao lado dela, o silêncio confortável pela primeira vez. O brunch com os Callahans foi leve, quase festivo. O contrato estava assinado, o clima era de vitória, e Charles não parava de falar. Vocês dois são um time e tanto, disse ele, a esposa assentindo com um sorriso. A Lily é essencial, respondeu Henry, o tom firme, e ela sentiu o rosto esquentar, o jeito que ele a olhou, dizendo mais que as palavras. Obrigada, murmurou ela mexendo no café para esconder o nervosismo. Durante o brunch, Henry não falou da noite passada, mas os olhares dele, discretos, quentes, estavam lá, como se testasse o terreno. Ela queria que ele dissesse algo, mas ele parecia esperar, paciente como sempre. De volta ao resort, Lily ficou no quarto arrumando a mala para o voo do dia seguinte. O celular vibrou. Natalie. Bar hoje à noite? Última chance antes de voltar. Ela hesitou, mas respondeu. Te encontro lá. Precisava de ar, de uma pausa daquela montanha-russa com Henry. No bar o lugar estava cheio, o som de risadas e copos batendo enchendo o ar. Natalie estava com um drink colorido, rindo alto. Finalmente, achei que você ia sumir de novo, disse ela, puxando Lily para a mesa. Tô precisando relaxar, respondeu Lily, pegando uma água com gás. Nada de álcool dessa vez. Relaxar ou fugir do seu chefe, te olhando como se quisesse te devorar? Brincou Natalie, e Lily arregalou os olhos. O quê? Não se faz de boba, retrucou Natalie, inclinando-se para frente. O Henry não é fácil de ler, mas eu sei quando alguém tá caidinho. Lily riu, nervosa. Não é tão simples. Mas podia ser, disse Natalie, tomando um gole. Às vezes a gente complica o que é fácil. As palavras ficaram na cabeça dela, girando enquanto o bar ficava mais barulhento. Então, ela ouviu. Henry entrando, o terno trocado por uma camisa preta, o olhar varrendo o lugar até parar nela. Ele caminhou devagar, sentando numa mesa no canto, sozinho, um copo de uísque na mão. Lily sentiu o peito apertar. Onde você vai? Perguntou Natalie quando ela se levantou. Resolver uma coisa, respondeu ela, o sorriso leve, enquanto caminhava até ele. Henry levantou os olhos quando ela parou na frente da mesa. Ainda esperando? Perguntou ela, cruzando os braços. Pela sua resposta, disse ele, largando o copo, o olhar firme. Ela respirou fundo, o coração na boca. Não quero que isso acabe, confessou a voz baixa, mas clara. O rosto dele mudou, os olhos suavizaram, o sorriso abriu devagar. Tem certeza? Perguntou ele, levantando da cadeira. Tenho, respondeu ela firme, e ele segurou o rosto dela, o polegar roçando a bochecha. Então você finalmente entendeu, disse ele, a voz rouca. Entendi o quê? Perguntou ela confusa. Que isso nunca foi só um jogo,
respondeu ele, puxando-a para um beijo. Foi diferente, firme, certo, como se selasse algo que os dois já sabiam. Ela agarrou a camisa dele, o bar sumindo ao redor, o calor dele apagando o medo. Quando se afastaram, ele manteve o rosto perto, os olhos escuros brilhando. Você não sabe há quanto tempo eu esperei por isso, murmurou. E ela riu, leve. Acho que sei. Ele sorriu, os dedos traçando o rosto dela antes de recuar. A gente precisa conversar, disse ele, pegando a mão dela. Saíram do bar, o ar fresco da noite batendo no rosto enquanto caminhavam para a praia. As ondas estavam calmas, o céu cheio de estrelas, e Lily respirou fundo. Não sou de me jogar sem pensar, começou ela, virando para ele. Eu sei, disse ele sério, as mãos nos bolsos. Você também não é, continuou ela hesitante. Não, concordou ele, mas contigo é diferente. Ela sentiu um arrepio. Se a gente fizer isso, não tem volta, disse ela, o peso daquilo caindo sobre os dois. Ele deu um passo para frente, segurando o queixo dela com cuidado. Não quero voltar. E você? Ela ficou quieta por um segundo, o coração gritando a resposta antes da boca. Também não, admitiu, e ele a beijou de novo, o vento soprando o cabelo dela enquanto ela se entregava. Voltaram para os quartos separados, mas o ar entre eles estava carregado de algo novo. Deitada na cama, Lily encarou o teto, o gosto do beijo dele ainda na boca. Isso vai mudar tudo, sussurrou. Mas pela primeira vez, o medo deu lugar a uma certeza quente. O voo de volta era amanhã, e com ele vinha o teste de verdade, levar aquilo para o mundo real, para a vida deles fora do resort. Lily acordou com o som do despertador, o quarto do resort ainda escuro, enquanto o sol mal despontava no horizonte. A mala estava quase pronta, o voo de volta para a cidade, marcado para dali a poucas horas. Mas o que pesava no peito não era a viagem, era o que vinha depois. A noite passada na praia, o beijo de Henry, as palavras dele ecoando. Isso nunca foi só um jogo. Ela passou as mãos no cabelo castanho, bagunçando o coque frouxo, e respirou fundo. É agora, murmurou, o coração batendo rápido com uma mistura de medo e vontade. No lobby, Henry estava esperando, o terno cinza impecável, mas o olhar mais suave que o normal. Bom dia, disse ele, a voz calma enquanto entregava um café para ela. Bom dia, respondeu ela, pegando o copo, o calor aquecendo as mãos frias. Eles não falaram da praia, mas o jeito que ele ficou ao lado dela no caminho para o aeroporto, o ombro roçando o dela, o silêncio cheio de significado, dizia tudo. No voo, ele sentou ao lado dela pela primeira vez sem hesitar, o braço apoiado no descanso entre os dois, os dedos quase tocando os dela. Ela olhou pela janela, as nuvens brancas passando devagar, e sentiu que estava deixando algo para trás, mas também levando algo novo. De volta à cidade, o motorista deixou os dois no prédio da Ford Enterprises. O lugar estava um caos, funcionários correndo com relatórios, telefones tocando sem parar, o ritmo do trabalho engolindo eles como uma onda. Durante o dia, Henry era o mesmo de sempre, frio, exigente, mandando e-mails curtos e liderando reuniões com aquela precisão afiada. Lily seguia o passo, organizando agendas e revisando contratos, mas agora tinha um fio invisível entre eles, um olhar demorado enquanto ele passava um relatório, um toque leve no ombro quando ninguém via, pequenos sinais que faziam o coração dela pular. No fim do dia, o escritório esvaziou, o silêncio tomando conta enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora. Lily estava na sala dela, arrumando a mesa, quando Henry apareceu na porta. Sobrevivemos ao primeiro dia, disse ele, fechando a porta atrás dele, o sorriso leve quebrando a fachada de chefe. Ela riu, o som aliviando o peso do peito. Por pouco, ninguém suspeitou de nada. Ele inclinou a cabeça, os olhos escuros brilhando. E você quer que ninguém suspeite? Perguntou dando um passo para dentro. Ela cruzou os braços, o coração acelerando. Ainda não sei, admitiu sincera. Ele se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Posso esperar, disse ele, o tom baixo, quase um desafio. Mas por quanto tempo? Perguntou ela, mordendo o lábio, o calor subindo ao rosto. O quanto for preciso para você parar de correr, respondeu ele, o sorriso torto voltando. Ela fechou os olhos por um segundo.
o peso das palavras dele caindo sobre ela. Quando abriu os olhos, ele estava ali, paciente, e ela tomou a decisão. Deu um passo, o espaço entre eles sumindo, e disse: "Acho que já parei." Ele ergueu uma sobrancelha surpreso. "Sério? Sério?" confirmou ela, e ele segurou o rosto dela, os dedos quentes contra a pele. O beijo veio devagar, diferente dos outros. Não era só desejo, era promessa. Ela agarrou a camisa dele, o tecido amassando nas mãos enquanto o mundo ao redor sumia. Quando se afastaram, ele encostou a testa na dela, respirando fundo. "Você sabe o que isso significa, né?" murmurou ele, a voz rouca. "Sei", respondeu ela, sorrindo leve, sem volta. Ele riu, baixo, o som vibrando no peito. "Nunca fui bom em voltar atrás." Ela recuou, os olhos brilhando. "A gente precisa falar sobre isso", disse séria, e ele assentiu pegando o paletó na cadeira. "Como vai funcionar? Não podemos misturar trabalho e isso de um jeito que atrapalhe a empresa." Começou ela, o tom firme. Ele cruzou os braços pensativo. "Quer manter segredo?" perguntou, e ela hesitou. "Por enquanto. Não quero que pensem que vai mudar como eu trabalho." Ele a encarou por um momento, depois assentiu. "Tá bom. Mas eu não gosto de esconder as coisas", avisou, o sorriso leve voltando. "Eu sei", disse ela rindo e pegou a bolsa. "Vou te levar para casa", declarou ele, ignorando o "posso ir sozinha" que ela começou a dizer. No carro, as ruas da cidade passavam num borrão de luzes, o silêncio entre eles confortável mas carregado. "No que tá pensando?" perguntou ele, os olhos na estrada. "Que isso é um risco enorme", respondeu ela sincera, olhando pela janela. Ele parou num sinal, virando para ela. "Confia em mim?" perguntou o tom sério. Ela o encarou por um segundo antes de responder. "Confio." O sinal abriu, e ele seguiu, mas aquele sim parecia ter selado algo maior. Chegando no prédio dela, Lily abriu a porta do carro, mas hesitou. "Quer subir?" perguntou, o coração na boca. Ele a olhou, os olhos escurecendo. "Você quer que eu suba?" "Quero", admitiu ela, e ele desligou o motor, saindo rápido. No apartamento, ela acendeu as luzes. O lugar simples, mas aconchegante, refletindo quem ela era. "É a sua cara", disse ele, olhando ao redor. "Isso é um elogio?" perguntou ela, rindo enquanto tirava os sapatos. "Talvez", respondeu ele, afrouxando a gravata antes de sentar no sofá ao lado dela. "Quer café?" ofereceu ela, mas ele balançou a cabeça. "Quero algo mais forte", disse, o olhar fixo nela. Ela sentiu o peito apertar, sabendo o que ele queria dizer. "Henry", começou ela, mas ele a puxou, os lábios encontrando os dela num beijo que dizia tudo que as palavras não alcançavam. A noite passou em risadas, toques e promessas silenciosas, e pela primeira vez, Lily sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Lily acordou com o cheiro de café fresco invadindo o quarto, os olhos abrindo devagar, enquanto a luz do sol entrava pelas cortinas. Por um segundo, achou que estava sonhando, até ouvir o som de algo mexendo na cozinha. Sentou na cama, o cabelo castanho bagunçado, e piscou confusa. "Henry!" chamou, a voz rouca de sono. Ele apareceu na porta sem paletó, só com as calças do terno e a camisa aberta, segurando 2 canecas. "Bom dia", disse ele, o sorriso leve enquanto se aproximava. "Você sabe fazer café?" perguntou ela, rindo, ainda meio atordoada com a cena. "Sou cheio de surpresas", respondeu ele, entregando uma caneca para ela antes de sentar na beira da cama. O café estava quente, forte, e ela tomou um gole, sentindo o calor descer pela garganta. "Isso é estranho", disse ela, olhando para ele por cima da borda da caneca. "O quê?" perguntou ele, inclinando a cabeça. "Você aqui, na minha cozinha, sem terno, parecendo... normal", explicou ela, o sorriso escapando. Ele riu baixo. "Isso te incomoda?" "Não", respondeu ela sincera. "Só me surpreende." Ele a encarou por um segundo, os olhos escuros brilhando. "Então se acostuma." Ela ficou quieta, o peso daquele se acostuma caindo sobre ela. Queria isso, acordar com ele, dividir cafés, roubar momentos antes do trabalho. "Tá pensando em algo", disse ele, estreitando os olhos. "Tô", admitiu ela, o sorriso voltando. "E posso saber o quê?" perguntou ele, se inclinando mais perto. "Que isso pode dar certo", respondeu ela, olhando direto para ele,
e o sorriso dele abriu, lento e real. Nunca duvidei, disse ele, segurando o rosto dela antes de puxá-la para um beijo suave. O gosto de café misturando-se entre eles. Os dias seguintes voaram. No escritório, Henry era o chefe de sempre, exigente, direto, liderando com aquela frieza que intimidava todo mundo. Lily seguia como assistente, eficiente e focada, mas agora tinham um mundo secreto entre eles. Trocavam olhares nas reuniões. Os dedos roçavam quando passavam papéis, e as noites eram deles, jantares simples no apartamento dela, onde Henry jurava que sabia cozinhar, mas sempre acabava pedindo delivery, ou fins de semana numa casa de campo, rindo de histórias que nunca contaram para ninguém. Cada dia com ele era uma prova de que o risco valia a pena. Uma noite, semanas depois, eles estavam no sofá dela, ela de moletom, ele de camiseta e calça de pijama, longe do Henry Ford que o mundo conhecia. Nunca imaginei a gente assim, sabia? Disse ela, aninhada contra o peito dele. Ele riu, o som vibrando sob a orelha dela. Nem nos meus cálculos mais loucos. Ela levantou a cabeça, sorrindo. Quando você soube que me amava? Perguntou, curiosa. Ele franziu a testa, pensando. Acho que foi naquela noite no resort quando você caiu na minha cama e roncou do meu lado. Ela se afastou, chocada. Eu não ronco. Ronca sim, insistiu ele, rindo, e ela cruzou os braços, fingindo raiva antes de cair na gargalhada. Agora sério, disse ela, cutucando o peito dele. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Acho que foi quando percebi que você não tinha medo de me enfrentar, respondeu, o tom mais suave. Ela sentiu o coração acelerar. Henry, começou, mas ele colocou um dedo nos lábios dela. Por isso tenho uma coisa para você, disse, se levantando do sofá. Antes que ela pudesse perguntar, ele se ajoelhou na frente dela, tirando algo do bolso. Um anel torto, claramente feito à mão. Você fez isso? Perguntou ela, os olhos arregalados enquanto ria. Tentei, admitiu ele, o rosto vermelho. Quase perdi um dedo. Ela caiu na risada, segurando o sofá para não tombar. Você é milionário, podia comprar o anel mais perfeito do mundo. Queria que fosse único como a gente, respondeu ele. E o riso dela morreu, os olhos marejando. Lily, você me desafia, me irrita, me faz rir e me deu algo que eu nunca tive. A gente nunca seguiu regras, então que tal quebrar mais uma? Casa comigo? Perguntou ele, a voz firme, mas os olhos vulneráveis. Ela engoliu em seco, o coração na boca. Quero dizer sim, disse ela, pegando o anel torto e deslizando no dedo. Mas a gente pode comprar um que não pareça que foi atropelado? Ele riu alto, puxando-a para um beijo que selava tudo. O casamento veio meses depois, numa vinícola romântica, luzes penduradas nas árvores, flores brancas cercando o altar rústico. Lily usava um vestido leve, simples, mas lindo, e Henry estava de terno preto, os olhos brilhando enquanto ela caminhava até ele. Você tá linda, sussurrou ele quando ela chegou e ela sorriu. E você parece alguém que aceitou que nem tudo dá para controlar, retrucou. E ele riu. Nos votos, ele segurou a mão dela. Lily, você mudou tudo que eu achava que sabia sobre amor. Prometo te amar nos dias bons e ruins e nunca mais fazer um anel, disse, e todos riram. Ela limpou uma lágrima antes de falar. Henry, você me irrita, me desafia e me faz feliz como ninguém. Prometo te amar mesmo quando você queimar o café, respondeu, e o riso ecoou de novo. Quando o juiz disse, pode beijar a noiva, Henry segurou o rosto dela e a beijou como se fosse a primeira vez, e a última. Os convidados aplaudiram e enquanto se afastavam, ela sussurrou. A gente casou mesmo. Melhor contrato que já assinei, respondeu ele, apertando a mão dela. Depois, dançando sob as luzes, ela encostou a cabeça no peito dele, o som do coração dele misturando-se com a música. O jogo tinha acabado, e o que ficou não era teatro, era para sempre.